Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande potencial de rentabilidade nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil poderia dar aí para vocês mais de 3.000%, isso mesmo que vocês ouviram, tá? Já imaginou? No longo prazo, você ter uma performance de 3.000% na sua carteira? Exatamente. A gente estaria falando aí de multiplicar 100 mil em mais de 3 milhões de reais. 3 milhões acaba sendo um número essencial para o investidor acabar se aposentando, porque 3 milhões, se você render os meros 1% ao mês, você já consegue 30 mil por mês de renda na média. E acredito que, olhando para uma lupa de longo prazo, o Banco do Brasil tem a capacidade, né, de gerar isso para nós. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final, que eu vou revelar aqui um segredo sobre o Banco do Brasil, que esta crise que tem acontecido pode ser interpretada de uma outra forma, talvez uma grande oportunidade. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 37,9% de todo o meu patrimônio alocado nas ações do Banco do Brasil, que sim, acaba sendo uma quantidade bem expressiva, é uma concentração grande da carteira, mas perceba que não fica muito à frente do Itaú. O Itaú também, que é o maior banco privado aqui do país, representa 32,43% da carteira. Estou aumentando fortemente a exposição porque acredito, né, que o setor bancário como um todo está barato por conta da alta da Selic, alta da inadimplência. O mercado tem batido nas ações do setor bancário, acreditando de que esse cenário irá se perpetuar para sempre. Porém, como tudo são ciclos, a gente gosta de aproveitar quando o ciclo está em baixa, porque geralmente a gente acaba comprando nos melhores momentos, tá? Não digo que você vai acertar o fundo do poço, isso é impossível, pessoal. Só se você fosse de fato um futurólogo, tivesse poder de vidente aí, né? Mas não tem como, por quê? Na verdade, você não precisa acertar o fundo para você ter uma excelente rentabilidade. Você precisa comprar num preço barato. É isso que faz a diferença. E o Banco do Brasil, o que tem acontecido com ele de crise, eu acredito que seja pontual, tá? Principalmente por conta do agro, pessoal. O agro, né, que acaba sendo o principal detrator dos resultados do Banco do Brasil no curto prazo, aconteceu o quê? Aumento da inadimplência, tá fazendo com que o banco provisione muito. Algo muito similar com o que aconteceu com o Bradesco lá no ano de 2023. E já temos alguns sinais de que o Banco do Brasil vai se recuperar. Primeiro que o banco já começou a aumentar as suas linhas de garantias, tá? Você pega ali no balanço, o Bradesco também acabou fazendo isso ali no ano de 2023 e acabou se recuperando. Então o Banco do Brasil já pode ter uma recuperação gradual a partir de 2027. Claro que para o ano de 2026 o lucro vai ser amassado. E a perspectiva deste ano é num lucro na faixa de 18 bilhões, a banda inferior do seu guidance. Então se a gente projetar um preço-lucro neste ano, você poderia supor 6 vezes. Só que aí é que tá, o Banco do Brasil é uma empresa cíclica, ligada ao agro. A gente sabe que ele é meio comoditizado. Logo, um PL mais alto pode denotar fundo de poço. A gente sabe que a lógica de comprar ações cíclicas é quando o momento está desfavorável, que é o caso do Banco do Brasil. O que eu achei mais estranho de tudo isso, pessoal, minha opinião, claro, foi o Barsi, né? Disse que não compraria mais Banco do Brasil enquanto nós estivermos com a esquerda. Só que, tudo bem, pessoal, até concordo em partes com o ponto de vista dele, até porque, né, quem sou eu para discordar do maior investidor pessoa física da Bolsa? Mas o que a gente tem que pensar, né, é que nós somos os investidores e cada um tem uma carteira diferente. O objetivo do Barsi é meramente dividendos. Então, sim, olhando para o curto prazo, o Banco do Brasil, ele vai decepcionar no quesito proventos. Ele vai pagar ali uns 4 a 5% ao ano. Porém, o que eu mais achei estranho nessa notícia foi, de fato, ele falar que está abaixo do valor patrimonial, o banco vai continuar sofrendo com o agro e com a questão aí da esquerda. Então, ele quer que venha um governo de direita para que ele volte a comprar as ações. Só que o mais esquisito é que o Barsi mesmo em si já comprou o Banco do Brasil várias vezes num governo de esquerda. Você pega ali, por exemplo, ó, no ano de 2016, que a gente estava sob governo Dilma, ainda pior do que a gestão Lula, tá? A crise fiscal no país foi muito alta, a Selic chegou a atingir mais de 17% ao ano. E o Barsi comprou, o banco lucrava
8 bilhões, o ROI do banco era extremamente baixo, então ele era pior do que hoje, porque hoje o Banco do Brasil, ele pelo menos tem as subsidiárias, né, que protegem ele de ter prejuízo. Antigamente ele não tinha. Então assim, o Barsi comprou, é isso que eu achei mais esquisito, mas claro, né, cada um com sua visão diferente. Eu particularmente acho o momento de Banco do Brasil muito oportuno. Por quê? Porque se a gente trabalha numa linha de recuperação, a gente sabe que o banco vai recuperar, né, é questão de tempo disso acontecer, e o patrimônio líquido do Banco do Brasil vai continuar crescendo, porque ele continua tendo resultados positivos. E a perspectiva, né, pelo menos para o ano de 2027, é do patrimônio líquido do Banco do Brasil crescer pelo menos uns 6%. Vamos projetar aqui em linha com a inflação. Então você pode supor que o banco terá um patrimônio líquido de 205 bilhões. Logo, você teria uma relação preço-VPA aproximada de R$ 35 reais. Hoje, você está comprando um banco por 19, projetando para 2027, está comprando o Banco do Brasil por 0,54 de PVP. Então você entende como o banco está barato, né? Olhando por essa perspectiva, porque isso aqui é um histórico de fundo no Banco do Brasil. Quando você pega o banco em lupas mais longas, no PVP, tô pegando aqui o Status Invest porque ele puxa ali lupas mais longas. Olha aqui, ó, 2015, quando a gente teve a crise lá do governo Dilma, o banco foi cotado por 0,60. Nós tivemos a pandemia, o banco foi cotado, né, por 0,58 e agora ele está de novo por este múltiplo. A gente não tem lá do ano de 2002, que o ano de 2002, pessoal, o Banco do Brasil, ele deu um baita retorno ao acionista. Você pega aqui a cotação saiu de centavos para mais de R$7, uma alta de mais de 700%. Tanto que quando você pega aqui no ciclo de 2013 a 2007, o Banco do Brasil chegou a dar 712% de rentabilidade. Estava passando por algo muito parecido como o atual, tá? Crise do agro, risco político, aumento da inadimplência, taxas nas alturas, e quando esse cenário se reverteu, o banco proporcionou uma rentabilidade. Se a gente pegar aqui, ó, pela fórmula da taxa equivalente, 712% numa lupa de 4 anos, o Banco do Brasil deu 68% ao ano na média. Na realidade, esse retorno chegou até em 3 anos, então ele deu aí mais de 100% ao ano na sua média. Então assim, o banco, para mim, nestes momentos de dificuldade, ele fica muito descontado. O problema é a coragem de você comprar, porque você acha que o cenário ruim vai continuar acontecendo para sempre. E claro que se você comprar Banco do Brasil hoje, você não pode mirar no dividendo de curto prazo. Você tem que estar mirando no longo prazo. Até porque, pessoal, para quem tem ações do Banco do Brasil há bastante tempo, pode ficar tranquilo. O meu caso aqui, meu preço médio ajustado em Banco do Brasil é de R$10. Então, na verdade, o meu yield que eu estou recebendo real no banco, mesmo com toda essa queda no lucro líquido, a tendência é essa, com o passar do tempo, você vai receber um yield mais elevado, é de 9,2% ao ano. Então, eu estou tranquilo, né? Porque eu comprei barato. O comprar barato, pessoal, dá muita diferença na sua rentabilidade. Então, assim, o problema é você comprar um Banco do Brasil caro, por isso que eu evito, tá? Por proteção mesmo, porque ele é um banco cíclico, de comprar quando ele está próximo ali do valor patrimonial. Agora vamos colocar isso nos números. Tá bom, Pablo, você falou, mas e você disse que tem 3.000% de potencial? Bom, vamos primeiro trabalhar aqui no curto prazo. Vamos supor que a ação do Banco do Brasil bata um pouco acima do valor patrimonial, como já aconteceu em outros períodos da sua história. Hoje o PVP do banco é de 0,56, projetivo para 2026. Então você teria um potencial de alta de 167% na cotação. Vamos supor que essa alta aconteça em 4 anos, obedecendo o mesmo ciclo do que aconteceu com o Banco do Brasil em períodos passados. Uma ação dobrar de preço em 4 anos acaba sendo razoável, né? A gente não tá nem sendo otimista demais e nem sendo pessimista demais para pelo menos ele fechar o gap do valor patrimonial em mercados mais eufóricos, até porque a gente vai ter queda na Selic. Então ele poderia dar uns 27,8% ao ano em 4 anos, apenas no quesito de valorização. Porém, a gente sabe que o dividendo do banco, com a recuperação do resultado, tende a se recuperar. Então hoje você poderia estar comprando um Banco do Brasil com um PL projetado, mesmo que o banco não recupere o total da sua rentabilidade. Recupera ali para uns 30 bi de lucro, que daria um ROI de 15% ao ano. Você divide aqui, ó, pelo patrimônio líquido do banco, né? Ele recuperaria para 15% de ROI. Então você estaria comprando um banco aí hoje por um PL de 3,7. 1 dividido por 3,7 multiplicado pelo um payout de 40%, supondo que o banco retome o payout, mas de forma gradual, daqui a 3 anos. Então você teria 10,8% de yield. Somado isso com a valorização, você já tem 37% ao ano. Porém, a gente não pode se esquecer de que o banco cresce no longo prazo. Então, se ele reinvestir o seu lucro a um ROI de 15%, ele poderia crescer a uma taxa de 10,5% ao ano.
soma isso com o dividend yield da ação e soma mais a valorização, que pode acontecer do fechamento do gap do valor patrimonial, o retorno embutido na ação do Banco do Brasil poderia ser de 47,5% ao ano na sua média, em 4 anos, tá? Então olha só que interessante, mesmo se você se basear no curto prazo, o banco pode dar sim uma baita rentabilidade. E se a gente pegar aqui, ó, agora vocês vão se perguntar, nossa, Pablo, mas você falou dessa questão aí de 3.000%. Isso, pessoal, não é no curto prazo, tá? Pelo amor de Deus. Se fosse fácil assim, todo mundo já estava milionário. A gente está jogando isso para longo prazo, para valor futuro. Hoje o lucro do Banco do Brasil é na casa de 20 bilhões, correto? Até mesmo o patrimônio líquido do banco fica ali, né, 190 bilhões. Se você colocar de que o lucro crescerá uma taxa de 10% ao ano em 20 anos, olha só daqui a 20 anos quanto que o Banco do Brasil pode estar lucrando. 134 bilhões. Imagina se o mercado paga um múltiplo, sei lá, de 9 vezes nas ações do Banco do Brasil daqui a 20 anos. Ele poderia valer 1,2 trilhão de valor de mercado. Dividido pelo valor de mercado atual, você teria um potencial de alta de 986% na cotação. Somado a dividendos, somado a reinvestimento, esse retorno poderia superar 3.000%. Até porque você conseguir, né, 3.000% numa lupa de 20 anos acaba sendo bem realístico, porque ó, 3.000% vocês vão achar muito. Porém, em 20 anos, já passou 2 décadas, né? Tecnicamente, está tendo aí uma rentabilidade de 18,73% ao ano na média. É realista isso acontecer com o Banco do Brasil no longo prazo. E nesses curtos períodos, quando o banco acaba ficando muito barato, ele proporciona rentabilidades monstruosas. Olha o que aconteceu aqui em 2016 a 2019. 326% de rentabilidade. Isso aqui deu mais de 40% ao ano. Quer ver quanto que deu aqui na taxa composta? Pra vocês verem que eu não tô, porque às vezes vocês acham que eu tô viajando. Eu não tô, pessoal. Tô colocando aqui estudos, tá? Vamos colocar aqui ó, em 3 anos, ó. 63% ao ano na média. Então perceba que a depender do preço que você compra, o banco pode proporcionar resultados extraordinários. Por quê? Não porque ele é a melhor empresa da bolsa. A melhor empresa aqui da bolsa no setor bancário é o Itaú, mas é porque ele fica muito amassado quando acontece algum cenário de crise e a recuperação acaba ficando bem provável. Então você acaba meio que reunindo o útil ao agradável. Então esse é meu foco com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil já é um banco que eu tenho há muito tempo na carteira. Por isso que eu não vou mexer, não vou vender, vou continuar aumentando a posição gradativamente conforme essa crise for se alojando, e ali nos 19, 18 reais eu posso ir aumentando um pouco a posição. E se ele ficar muito barato e a gente verificar algum sinal de recuperação, isso seria interessante. Só que aqui tá, né? Eu já prefiro ir comprando agora, por quê? Porque o mercado, ele antecipa o futuro. Se ele verificar que a inadimplência vai começar a se estabilizar, se ele verificar que o banco já vai mostrar alguns sinais de recuperação, as ações já podem disparar antes mesmo da recuperação acontecer e você ficar de fora. Por isso que é difícil o mercado de ações, não é tão simples. É comportamento de você acreditar nas empresas, né? E acreditar no Banco do Brasil é muito mais plausível do que você acreditar numa Americanas, numa Magazine Luiza, que são de setores de alto capital intensivo. O Banco do Brasil é um banco. Ele pode muito bem equilibrar a inadimplência, restringir crédito e voltar a crescer naturalmente. Até porque a receita do banco continua boa, a margem financeira continua crescendo. O que tem acontecido no curto prazo é a inadimplência, que tem sido o verdadeiro detrator dos resultados do Banco do Brasil. Então essa daqui é a minha visão, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, em particular tenho as ações do banco na carteira e acredito que sim, no longo prazo será uma boa decisão de investimento. E, na verdade já tem sido, o banco já tem me proporcionado rentabilidades interessantes quando eu pego minha carteira ali numa lupa de mais ou menos 4 anos. Então estou despreocupado com o Banco do Brasil e na verdade espero a ação até cair mais um pouco porque quem sabe eu possa realizar ali mais alguns aportes na companhia. Bom pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!